Paramos na quinta página do capítulo, o terceiro parágrafo. Nós, escutar a alma é aprender a discernir. Vê se vocês encontram, gente. Escutar a alma é aprender a discernir. Podemos ir? Então, gente, nós estamos continuando aqui, falando sobre educação para o alto amor. Aí a irmã Dufour continua falando da importância, ela fala sobre intenção, sobre o que a gente deve buscar. Então, nesse capítulo, nesse parágrafo, ela continua. Escutar a alma é aprender a discernir o que queremos da vida, nossa intenção básica. Ela usa a palavra intenção várias vezes. Eu vou comentar. A intenção do espírito é a força que impulsiona o progresso através do leque dos sentimentos. Bonito, muito poético. Vamos ver o que ela quer dizer com isso. A intenção genuína da alma reflete na experiência da afetividade humana, construindo a vastidão das vivências do coração, a metamorfose da sensibilidade. Então, vamos parar aqui. Veja, gente, que ela usa a palavra intenção várias vezes. Na segunda frase, a intenção do espírito é a força que impulsiona o progresso através do leque de sentimentos. A intenção aqui é propósito. E, mais uma vez, a gente volta a neurociências, a questão do propósito, que é o significado, valor, recompensa. Eu disse que não temos como fazer nada além disso. Então, a gente pode trocar a palavra intenção por significado aqui, propósito. Do espírito é a força que impulsiona o progresso, tanto para o mal quanto para o bem. Aqui ele está querendo colocar, ter uma conotação, claro, espiritual, uma evolução moral, ética, mas que isso não ocorre se não tivesse propósito, esse significado. E ela fala que o progresso através dos leques de sentimentos. O que é isso, o leque de sentimentos? Aqui vamos melhorar para entender melhor. Ela fala de emoção e sentimentos. Porque emoção e sentimentos, gente, é que valida nossas experiências, lembra? Então, não dá para a gente ir, seja lá qual for esse progresso que ela está propondo, se as emoções não validam isso. Se a experiência não é boa, não é gostosa, então fica difícil isso. Oi, querida Fátima, boa tarde. Então, a intenção do espírito aqui tem que ser colocado como propósito, tá? E as experiências é feitas somente, os sentimentos é que vão validar isso. E ela mais à frente fala, a intenção genuína da alma, quer dizer, intenção verdadeira, reflete na experiência da afetividade humana. A palavra afetividade, mais uma vez, refere o quê? Sentimentos e emoções. É difícil, gente, a gente continuar numa mesma experiência, ou querer evoluir ou progredir numa experiência, se nós não temos emoções que validam ela positivamente. Seja numa relação, seja no trabalho, num curso, seja lá o que você está fazendo. As emoções sempre vão validar isso. Por isso, gente, guardem uma coisa, um princípio. O que a irmã está falando com intenção? Ela fala toda vez aqui. A intenção do espírito, a intenção genuína da alma reflete a experiência das nossas atividades. O que é intenção? Guardem isso. Querer não é poder, tá? Querer, do ponto de vista neurocientífico, não é poder. Que, claro, eu preciso querer para mudar, iniciar um novo hábito. Mas eu preciso ter o quê? Significado, propósito, valor, recompensa, senão não vai. Então, guardem uma frase que parece poética, mas é um princípio essencial em neurociências. Nós somos movidos por tudo aquilo que amamos. Guarde isso. Nós somos movidos por tudo aquilo que amamos. Amamos aqui não é questão muito mais profunda, não é só as pessoas que nós amamos. O filhinho, a filhinha, a esposa, o marido, não. É desde a coleção de xícara que você faz, ou a plantinha que você cuida, que tem significado, até o dinheiro, a viagem, o curso, o namoro, seja lá o que for. Isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Nós somos movidos por tudo aquilo que amamos. Se não ama de fato, se não gosta, como ela diz, se não tem intenção genuína, não vai. E é muito comum, gente, existe uma frase que eu não sei o que é, mas ela esclarece, as neurociências explicam isso do comportamento. Quando a pessoa de fato não quer uma coisa, quando a pessoa quer de fato uma coisa, ela faz. Quando ela não quer, ela arranja uma desculpa, uma história. E nós inventamos um monte de história para os outros e para nós mesmos, quando de fato não queremos alguma coisa. Porque a gente quer dar
um embasamento para nós, por que nós deixamos de fazer algo. E contamos uma série de historinhas, que é uma das causas também da nossa procrastinação. Porque a pessoa, de fato, não quer. Isso já aconteceu com vocês, comigo, todo mundo. Aí eu quero fazer aquela prova, eu quero comprar o carro, eu quero comprar não sei o quê. Mas, de fato, você quer mesmo? Se a pessoa quer, ela vai, porque ela tem motivo para isso. Então, muitas pessoas... Gente, tem gente que viaja 500 quilômetros para pular o carnaval. Sem, não estamos aqui fazendo nenhum tipo de julgamento. Para você e para mim, pode pensar, pô, você viaja 500 quilômetros só para pular carnaval? Para você e para mim pode ser só, mas para aquela pessoa é tudo. Então, nós somos movidos por tudo aquilo que amamos. Quando a gente ama uma coisa de fato, a gente quer fazer uma coisa de fato, a gente tem esse embasamento da motivação, do amor de fato. Esse amor, não é um amor só poético, não. É o amor de querer fazer. Tem motivo para agir. Então, a pessoa é capaz de deslocar quilômetros para estar com alguém ou fazer alguma coisa, quando, de fato, aquilo tem significado para ela. Eu me lembro, certa vez, com um morador espírita famoso aqui em Juiz de Fora nos contando, que um grupo de senhoras queria trocar o horário da reunião pública, da reunião dos palestrantes, só para assistir a novela das 8. Então, elas faltavam à reunião pública para assistir a novela das 8. Criticando elas, não. É o que dava significado. Tinha significado assistir a novela das 8. E não vamos criticar isso. Poxa, a escolha tem mais significado ver a novela das 8 do que ir para o centro. Mas está errado o caso. Não estamos aqui querendo justificar ou justamente colocar se eles estão errados ou não. É o significado delas. Então, nós somos movidos por tudo que amamos. A irmã Sudufo, nesse parágrafo, ela quer dizer justamente isso, gente. O que ela quer dizer com intenção? É muito mais do que querer. A gente quer um monte de coisa. Eu, você que está me ouvindo na gravação, a gente quer um monte de coisa. Mas, de fato, o que você quer mesmo, você vai atrás. E você não vai dar desculpa para isso. Você, às vezes, vai com fome, vai cansado, vai sem dinheiro, mas você quer. É o exemplo que eu dei de uma pessoa que viaja 500 quilômetros para pular um carnaval. Para nós parece sem sentido, mas para essa pessoa pode ser o significado da vida dela. E eu já falei para vocês que muitas pessoas, muitas coisas que parecem apenas um comportamento simples ou apenas um hobby, é uma coisa que prende essa pessoa na vida. Sem isso, ela não estaria nem no corpo. E nós já refletimos sobre isso. Que o cérebro, como eu disse, é uma máquina de procurar significados. E é justamente... Oi, pode falar. Mas é bacana também você admitir que não é aquilo que você quer. Aquele não é o seu objetivo. Então, eu quero muito fazer uma faculdade. Eu queria fazer uma faculdade. Eu acho que já não dá mais para fazer uma faculdade. Tem que estudar, tem que fazer vestibular. Quer saber uma coisa? Eu acho que eu não queria nada, era disso. Então, às vezes, admitir que é uma ilusão ou que não é tanto assim, é libertador. Você se liberta disso. Né? Você se liberta. E começa a encontrar nas pequenas coisas mais significado, mais sentido. Mas qual que é o seu sentido? Arrumar a casa? Eu quero arrumar a minha casa, deixar minha casa sempre limpa, bonita, etc., cheirosa. Qual que é o seu sentido? Eu quero passar roupa todo dia, quero manter todas as roupas passadas. É por aí. Então, você também deixar de lado aquele sonho que você nunca vai realizar, porque está longe de você e a sua procrastinação não vai permitir que isso aconteça, é também libertador. Joga para o espaço. Obrigado, Ângela. A irmã Sudufo fala isso no livro também, a honestidade emocional, né? Que é algo libertador. Nós vamos falar mais adiante sobre nomeação dos sentimentos, fazer as pazes com as nossas emoções, com nossos pensamentos. É que ela fala justamente honestidade emocional é com isso. Mas, mais uma vez, eu quero voltar à questão da questão da neurociência, do significado e do valor, porque realmente quando não tem, não vai, tá, gente? Isso que eu quero dizer. Nós arrumamos uma série de desculpas, uma série de histórias para falar para nós, mas não deu, porque estava muito longe, eu não ia conseguir. É porque quando a pessoa tem um valor, tem um significado, ela vai atrás, mesmo que ela erre, ela não consiga o objetivo, mas ela vai atrás. É isso que eu quero dizer. A neurociência é muito profunda. É o nosso cérebro animal. Quando a coisa tem significado, você vai. Tantas pessoas que levam até a morte, até a exaustão, se complicam uma série de situações, porque quer atingir aquele objetivo. Aí nós estamos falando de os caminhos, às vezes, equivocados.
mas ela tem aquele significado, ela vai. E outra coisa interessante, gente, muitas vezes esse significado, essa motivação, ela ocorre no decorrer da aplicabilidade da ação. Quando você está querendo desenvolver um novo hábito, você tem que começar com disciplina e sem vontade, vai. Só que, graças a Deus, muitas vezes, nem sempre acontece isso. Mas você adquire a motivação, isto é, você adquire o significado quando você está desempenhando aquela ação. Exemplo, uma pessoa que vai fazer atividade física começa realmente sem vontade, tem que fazer na disciplina. Ela começa a encontrar significado ao longo, no decorrer do desenvolvimento da ação da atividade física. Ela começa a ver os resultados daquela prática, o significado. Opa, perdi peso. Opa, estou sentindo mais disposto para fazer as coisas. Opa, recebi um elogio do meu marido ou da minha esposa, estou cabendo numa roupa que eu tanto desejava. Então, a pessoa começa a encontrar significado durante a ação. Isso nos leva a um raciocínio muito interessante da questão da religião, que a maioria das religiões elas trazem significado de vida. A pessoa, quando ela começa a desenvolver o auto-amor ou colocar em prática alguns valores éticos, morais ou cristãos, ela pode encontrar esse significado ao longo da prática. Nem sempre, mas é uma experiência que nós temos. A pessoa começa só com disciplina, por fazer, e encontra justamente esse significado. Estou falando isso em validação científica feita em seres humanos e animais, tá? Encontra o significado no desenvolvimento da ação, até ela se tornar um hábito. E ela continua. A conquista de si mesmo consiste em saber interpretar com fidelidade o que buscamos no ato de existir, na intenção magnânima que brota da profundeza da alma em profusão de sentimentos. Mais uma vez, ela falando dos sentimentos. Podemos trocar isso, juntar em afetividade, emoção, sentimento, motivação, paixão. Lembra, gente, que eu falei que é afetividade? É tudo isso. Emoção, sentimento, motivação, paixão, humor, afeto. Esse conteúdo nosso, principalmente as emoções e sentimentos, quando positivos, é que vão validar nossas experiências, para que a gente queira fazer aquilo de novo, para que a gente tenha vontade de fazer aquilo de novo. Então, o que ela fala aqui, essa conquista de interpretar com fidelidade o que buscamos no ato de existir, e nos aproxima justamente da nossa essência, quando a gente começa a ter aquele gosto, aquele prazer de nos tratar bem, e a gente passa a querer tratar outra pessoa. O auto-amor, gente, de fato, não é apenas um conceito psicológico, não. Quando a pessoa começa a ter autocuidado, ela realmente se autoaceitar, ela começa a ativar o sistema de recompensa. Há um aumento de serotonina, de dopamina, que faz com que facilite o próximo passo para fazer aquela mesma ação. Porque o cérebro passa a gostar daquilo, do auto-amor, do autocuidado. Então, não é apenas um conceito psicológico. Existe uma reorganização cerebral quando a gente começa a aplicar um novo hábito. Seja a bobeira que você quiser pensar, até uma emoção ou um sentimento que você quer treinar ele, quer ficar mais paciente. Quando aquilo de fato se torna um hábito, o cérebro se reorganiza de tal forma pela neuroplasticidade para dar uma resposta rápida, automática, inconsciente. Vira o hábito. É isso que vira o hábito. Por isso que uma pessoa que cumprimenta as outras pessoas de forma sincera, honesta, e às vezes eu não consigo, porque ela faz isso há muito tempo, já virou um hábito, ela faz isso sem pensar. Assim também com aquela pessoa que é mal educada, ou é estúpida, intempestiva. Ela já faz aquilo que ela tem aquele circuito cerebral há muito tempo na cabeça. E faz aquilo automaticamente sem pensar. Você vê como é que é o poder do hábito, o poder das ações que já colaram na nossa cabeça, nos conectomas. Nós já explicamos, são as redes neuronais que formam desde os sentimentos até a prática. Bom, ela vai para outro parágrafo. Os discípulos sinceros do Espiritismo, aqui poderia colocar qualquer nomenclatura religiosa, reflitam na importância do auto-amor como condição indispensável ao bom aproveitamento da reencarnação. Gostar de si não é fácil, tá, gente? Estar em paz consigo é recurso elementar na boa aplicação dos talentos divinos, olha aí, a nós confiados. É aquilo que eu disse, esse auto-amor, ele é capaz de, só pela prática, começar a ativar o sistema de recompensa. E, completando mais acima, amar-se não significa laborar por privilégios, vantagens pessoais, mas o modo como convivemos conosco. É a questão que o auto-amor não tem, de fato,
relação direta com o egoísmo nesse sentido. Nós já falamos que o egoísmo é realmente um comportamento disfuncional, em que a pessoa não vê consequências em relação às outras. O autoamor, ele passa a ver consequências, porque a forma que você se trata, você quer tratar as outras pessoas. O autoamor te dá esse feeling da empatia, que você faz o exercício de colocar-se na pele do outro, e você passa a ser empático, você passa a ter maior inteligência intrapessoal, interpessoal. O que é inteligência intrapessoal? Lembra, gente, que eu falei da metacognição? É uma função que tem no córtex pré-frontal, que ele te ajuda a pensar o que você está pensando. Ele está lá. A gente pode usar ele e desenvolver ele. Como é que você está pensando? Como é que você está raciocinando sobre aquele problema? Então, essa é uma forma de desenvolver a inteligência intrapessoal. É quando você passa a se tratar na segunda pessoa, que é uma técnica psicológica. Você chamar você pelo seu nome. Eu até mostro, gente, até livros e também artigos científicos sobre isso, tá? Existe um grande pesquisador nos Estados Unidos, esqueci o nome dele, depois, se quiser, eu trago isso para vocês. Que quando você passa a se tratar na segunda pessoa, chamando você pelo nome, é como você afastar-se emocionalmente do problema. É uma técnica validada cientificamente, ajudando a diminuir o impacto emocional das emoções negativas ou do estresse. Então, você chama você pelo nome e começa a conversar com você como se fosse um amigo, um companheiro, que você está orientando. Isso é uma técnica validada científica, em laboratório, que é uma forma de diminuir o estresse, o impacto emocional. É um hábito que temos que ter. Como eu disse, a gente nunca vai aprender a nadar no momento que a gente estiver precisando nadar afogando. É uma prática, é um exercício contínuo. Tratar você pela segunda pessoa. E ter justamente a compaixão, o carinho, o respeito que você teria para uma pessoa que está passando aperto. Ninguém aqui vai afundar um amigo que está passando por aperto. Você não vai ser juiz dele. Você não vai ser carrasco dele. Assim também nós não seríamos conosco. É uma técnica de você sair, chamar você pelo nome. Incrível que pareça, muitas vezes, eu já apliquei isso, já compartilhei isso até com alguns colegas, você se chama pelo nome, você parece que dá um impacto, você tenta sair daquele ciclo de pensamentos negativos, quando você chama você pelo nome. Então, a importância de nos tratar pela segunda pessoa, né? Porque é um afastamento emocional. Então, posso falar, alguém falou... Pode falar. Desculpa. Essa falta de autoamor aí, ela interfere na questão das doenças autoimunes? Olha, existem vários trabalhos científicos relacionados a isso, tá? Demonstrando que sim. Só que nós não temos uma comprovação científica sólida, tá, Esther? Mas acredita-se que sim, tá? Mas, assim, eu não aceito nenhum profissional de saúde, como eu já vi, sair disseminando essa ideia para um paciente que está com uma doença grave, falando que ele não tem autoamor. Então, isso não é um bom caminho, tá, Esther? Mas muito bem colocado. As doenças autoimunes, elas são catastróficas para quem tem lúpus, uma esclerose múltipla, outras doenças da pele autoimune e vai por aí afora. Elas são realmente muito agressivas. Mas, de fato, esses pacientes, no fundo, podem ter, de fato, essa dissonância com eles mesmos, né? Mas é uma teoria, uma tese interessante, viu, Esther? Que ainda está sendo estudada para se comprovar isso. E também pode estar vindo de outra vida, né? Com certeza, Esther. Pode também, né? A reencarnação parece conseguir nos trazer luz para muitos problemas, né? Que a medicina e a ciência não consegue explicar. São as nossas bagagens reencarnatórias. Acredito que nós, quando estivermos do outro lado estudando isso, a gente vai descobrir muitas coisas da nossa própria vida e de outros, da importância do impacto que a nossa vida tem. Eu digo vida espiritual, né? Que a nossa vida terrestre é apenas um módulo da nossa vida. Que a gente divide as vidas em encarnação, né? Mas nós temos uma vida única só, que é a vida espiritual. E continua. Resume-se, basicamente, na forma como tratamos a nós próprios. A relação que estabelecemos com o nosso mundo íntimo. Sobretudo, o respeito que exercemos àquilo que sentimos. A autoestima surge quando temos atitude cristã com os nossos sentimentos. Interessante, mais uma vez, tá, gente? Olha só. Respeito que exercemos àquilo que sentimos. Na maioria das vezes, a nossa cultura, nossos pais, nossos avós, nós fomos criados assim, gente. Emoção e sentimento é algo abstrato, é algo inconveniente, algo de pessoa frouxa, fraca, doente. O negócio é raciocínio. Nós sabemos disso. É um homem contemporâneo.
é um homem econômico, é um homem de resultado. E muito pelo contrário, hoje as neurociências, com as suas correntes que podem ser até questionadas, como coaching e outras, o TCC, etc., todas elas estão voltando justamente para essa área, demonstrando que nós somos seres emocionais que pensam. Que isso é fato neurocientífico, como eu já expliquei para você. Nós somos seres emocionais que pensam. As emoções, se nós não tivéssemos emoções, estaríamos em risco igual se a gente não tivesse todo o pulmão, ou tivesse metade do cérebro, ou se seu coração não estivesse funcionando direito, ou se você não tivesse as duas pernas. É nesse nível se a gente não tivesse emoção. Eu já dei exemplos aqui da mulher que não sente medo, não já, gente? Já dei esse exemplo? Vamos relembrar Sim, aqui. já deu. Pois é, gente, vocês verem, eu estou novamente um conceito bem neurocientífico. As emoções básicas que nós já falamos, que seu animalzinho, seu cachorrinho tem, se a gente tirá-lo de um ser humano, ele provavelmente vai ter problemas de vida, não só de relacionamento. Está em risco a vida dele, tirar o medo, tirar a alegria, tirar a tristeza, tirar o nojo, vai por aí afora. Essas emoções, elas são adaptativas, elas são respostas ao meio, ao estresse, ao desafio. Você saber o que é perigoso, afastar rápido, antes de você ter consciência. Olha só, antes de você ter consciência que é algo perigoso, você afasta daquilo. A visão de uma cobra, encostar a mão no quente, ver um elemento que você, na sua cultura, ou que você acha que ele pode ser perigoso naquele contexto, quer dizer, você vai se afastar antes de ficar pensando no que fazer. Então, você vê como as emoções, elas são respostas. Nem sempre as emoções, elas são fidedignas, nós devemos segui-las à risca. É por isso que nós temos o córtex pré-frontal. E mais do que nunca, tire aquela ideia que as histórias, até a mídia e outras pessoas falam isso. A razão e as emoções brigam ao longo do tempo. Isso não existe. Preciso agir com raciocínio racional. Não existe isso. Só se arrancar o seu cérebro, gente. Então, emoção e raciocínio, elas falam entre si para achar uma resposta para a solução que você quer ter, seja lá, desde que você quer decidir se você quer tomar café ou jantar, até uma resposta mais complexa na sua vida. Raciocínio e emoção, eles interagem naquele momento para te dar uma resposta rápida. É para isso que emoção e raciocínio. Oi? Então, é por isso que quando a gente está dentro de uma situação difícil, né, que exige um raciocínio para tomar uma decisão, e aí você é pego de surpresa, talvez a melhor medida é afastar daquilo, porque as suas emoções, elas vão estar afloradas também, né, dependendo do que te pega de surpresa ali, para depois você conseguir, de fato, tomar uma decisão... Aí eu não vou falar mais racional, mas assim, um pouco mais pensada, com a cabeça um pouco mais fria, né? Porque as emoções já vão estar um pouco mais no lugar ali, né? Exatamente. Não devemos fazer promessa quando estivermos felizes, não entrar no abrigo quando estivermos com raiva, assim por diante. As emoções são muito rápidas, gente. Nós não temos controle de fato sobre elas. Existe um termo chamado inteligência emocional e realmente ele existe, essa ciência toda nós vamos comentar. Mas é um termo errôneo, a gente fala inteligência da afetividade, tá? Porque emoção é uma coisa que você não controla, não evita, porque ela é rápida, ela é automática, faz parte muito inteiro do sistema nervoso autônomo. Você não tem como agora um bicho aparecer agora na frente, você imagina um bichinho que você detesta, aparecer e você não vai sentir medo, não vai sentir nojo, não tem como. É rápido, é automático. Agora, o que você vai fazer na ação é diferente. Então, quando nós sentimos raiva, medo, tristeza, nós temos como querer seguir essa emoção, a risco ou não. Isso chama modulação emocional, que muitas vezes não é fácil. Então, gente, geralmente nós vamos falar, não devemos deixar as emoções sair igual uma cachoeira, porque vai levar a problemas e até a morte, tá? Muitos crimes ocorreram nesse momento, chama sequestro da amígdala. Eu vou falar mais adiante. É reação de luta e fuga. Ou você foge, ou você luta e mata. Muitos crimes ocorrem neste momento, em que a amígdala, lembra dela, aquela estrutura mais profunda no cérebro, que dispara a raiva, o medo e a alegria também, ela domina o cérebro nesse momento, que é um momento de estresse intenso. Se a gente não tem esse hábito de saber que aquilo é apenas uma emoção, emoção é apenas um aviso. Não quer dizer que está acontecendo, é um aviso. Nós temos que cada vez saber controlar aquilo, porque a emoção sempre vai existir. A emoção dá os sentimentos.
e depois vai vir o nosso raciocínio. O que eu vou fazer com sua emoção? Isso é treinamento. Então, como diz a Luísa, nós devemos cada vez mais ter esse time. No sentido, opa, a emoção surgiu. O que eu vou fazer com ela? Então, nós precisamos raciocinar cada vez mais em cima disso. Mas a emoção sempre vai existir. E ela vai influenciar a nossa escolha. Não tem como. Ela vai influenciar. Por isso, o treinamento. Conhecer a nós. Volta, irmãs do fogo. Sobretudo, respeito que exercemos aquilo que sentimos. Respeite você. Você é um ser humano, vai sentir medo, vai sentir essa série de emoções e vai produzir sentimentos, como inveja, orgulho, desejo, e vai por aí afora. A gente podia citar um monte. E o que quer dizer disso? A emoção é apenas um sentimento, é apenas um momento. Não quer dizer que aquilo esteja acontecendo, não quer dizer que você tem que seguir aquilo. Vamos usar agora o raciocínio. É coerente? É prudente? Aí você volta para a emoção. Essa emoção é gostosa? É gostoso, ela está me dando, ela está validando o que eu estou passando. Não, ela é ruim. Não, ela é boa. Peraí, essa experiência é legal, então. Então, olha só que eu não posso nem ficar totalmente com emoção, mas não posso desprezar ela. Então, entendendo, gente, esse jogo que eu estou falando se chama inteligência emocional. Isso não existe uma receita de bolo. É a mesma coisa treinar e fazer os exercícios. Você vai adquirindo aquilo à medida que você vai se conhecendo e se aceitando. Existe uma coisa chamada de nomeação dos afetos, já falei isso, né? Dar nome ao que você está sentindo, tá? E aceitando isso. E cada vez mais isso diminui o impacto do estresse ou da intensidade das emoções. É uma coisa que a gente costuma e tem que costumar sempre a fazer isso. Dar nome ao que você está sentindo. Mas de forma sincera, franca, honesta. Então, nós fomos criados para sufocar as emoções e os sentimentos, o que é um desastre. Ela vai aparecer numa outra situação de forma intempestiva ou de um comportamento alterado. Isso é muito comum. Existem vários trabalhos científicos demonstrando que quando alguém tenta sufocar as emoções ou negá-las, essa pessoa tem mais risco de neuroticismo. Neuroticismo é a tendência para ficar estressado, para ver só pontos negativos, para se irritar mais fácil e para ter uma qualidade de vida mais negativa. Então, as pessoas que tentaram ou tentam fazer isso, sufocar, negar, elas têm maior risco de ter uma relação interpessoal mais negativa. Então, a importância da gente cada vez mais assumir isso no sentido de, sem querer viver com base nas emoções, mas sem negá-las. Isso já é um grande passo que nós estamos fazendo aqui agora. E ela continua. Desculpa, Pianta. Ah. Eu perdi o que você falou das amígdalas. Das amígdalas? É. Chama sequestro da amígdala. A gente vai falar isso. O sequestro da amígdala, todo aqui a gente já teve. É um momento de estresse muito intenso. Que as amígdalas, elas passam justamente a dominar o cérebro, para você agir rápido. Ela é muito boa para a nossa sobrevivência. Se um pitbull entrar aqui agora nesse quarto, vocês vão agir rápido. É lógico. Mas ela deve estar achando que é a amígdala da garganta. Ah, perdão, Esther. Talvez. Obrigada, Ângela, é isso mesmo. A amígdala é uma estrutura, desculpa. Obrigado, Ângela. A amígdala é uma estrutura no cérebro, na região mais profunda, nós temos dois lados. Ela que dispara a paixão, o medo, a tristeza, a alegria, tá? Que o seu animalzinho tem também. E muitas vezes ela passa a funcionar para a nossa sobrevivência, que está certo, está ótimo. Só que muitas vezes ela é inconveniente quando ela passa justamente a pegar a gente constantemente, tá? Tá, obrigada. A gente volta a falar sobre isso. Tá. O amor a si... Tem tempo aí ou acabou? Quanto? 10. O amor a si não se confunde com o egoísmo, porque quem tem atitude amorosa consigo está centrado no self. Self, gente, é a consciência mais profunda, tá? É aquilo que vai além da sua persona, quem você é, o homem, a mulher, o profissional, o pai, o marido, é mais do que isso. É quem você é, suas ansiedades, seus medos, sua sombra. Deslocou o foco dos seus sentimentos para a fonte de sabedoria e elevação, criando ressonância com o ritmo de Deus. É uma forma poética dela falar. Amar-se é ir ao encontro de si mesmo, como denominava Jung. É a individuação que nós estudamos, lembra? Individuação é quando você aproxima do seu self, quem você é, o que você realmente quer. O que realmente tem significado para você? É a pergunta, tá? Uma coisa que a gente tem que exercitar bastante isso. O que tem significado? O que você quer realmente? Não, mas sem máscara.
perguntas que você tem que fazer para o que você quer realmente. O que você não gosta de você? O que você gosta? Quais são suas sombras? O que precisa desenvolver? Tudo isso, gente, é difícil, mas sem julgamento. Isso, gente, é uma luta, tá? É uma luta, que é a autoaceitação. Mas quem faz isso e consegue, poxa vida, está aproximando do que ela fala, que é o self, a essência divina, que é o espírito, se a gente quiser assim nomear do ponto de vista espiritualista. Que ela chama de self, o ser profundo, a nossa consciência, é justamente a consciência profunda. Lembrando que para as neurociências, até hoje a neurociência está procurando o conceito de consciência, tá, gente? É um assunto mais complexo, mas o que a ciência entende é que a consciência é dada pelo córtex como todo, isto é, pelo cérebro como um todo. Não existe mais aquela ideia localizatória, né? Essa área é a área do olfato, essa área é a área da visão. Existem áreas mais específicas, mas ela faz conexão com outra área de outros hemisférios, do outro hemisfério cerebral, tá? Então, a consciência é dada difusamente. Leandro, Pode eu falar. posso só fazer um comentário que você falou, né? Você estava explicando o que é o self, né? E como que a nossa sociedade hoje em dia, a gente inverteu essa palavra e tirou esse significado para transformar em uma outra coisa, né? Porque dentro da rede social, o self é a foto ali que você bate de si mesmo. E aí é uma projeção de do que você quer que as pessoas te enxerguem. E você muitas vezes modifica a foto, tira num lado melhor, porque você quer que as pessoas enxerguem daquela maneira. Então você não está indo no encontro de si mesmo e aceitando as suas qualidades e defeitos, e a partir disso trabalhar com isso, né? Você quer mostrar aquilo que você quer ser. É interessante, né? Como é que a gente inverteu esse significado. Obrigado, Luiz, pela comparação. O self é a persona, você está tirando foto da persona, tá? É da mulher, do homem, do elegante, do profissional, aquele que quer vender alguma coisa, ou quer status, etc. Então, você está tirando a foto da persona. Mas o self, nem nós estamos conseguindo saber ou identificar, ou fotografar, ou radiografar. É um mergulho íntimo, é um trabalho pessoal, cada um de nós, que é um dos motivos da nossa reencarnação. Eu, pelo menos como espiritualista, espírita, eu entendo um dos motivos da reencarnação, sabe? É uma forma dessa interação que força você com o ambiente, com outras pessoas, para que você possa também começar a se enxergar. É um mergulho que poucos fazem esse exercício, porque a maioria de nós, e esses quase 7 bilhões de seres humanos que vivem na Terra, ainda vive nos automatismos cerebrais, né, gente? Claro, o cérebro, ele é feito para fazer a gente ir no automático. Você não ia gastar muita energia, eu já expliquei isso, né? A maioria das coisas que você fez hoje, você não lembra, porque estava no automático, é óbvio, tem que ser assim. Mas a gente passa a deixar se levar por esse raciocínio que minha vida tem que ser automática desse jeito. E é o momento que o espírito passa a quebrar esse ciclo biológico. Ele passa a querer algo mais, que é justamente conhecer mais profundamente, que é o DNA de Deus, né? Como diz Hermance Dufour. Todos nós temos DNA de Deus. Quanto mais a gente afasta dele, provavelmente a gente vai sofrer mais. Quando mais a gente se aproxima dele, a gente está mais próximo de nós e dele, da nossa essência. Dá mais aí? Dá para fechar? Vamos embora. Ela termina aqui com a citação de Allan Kardec. Alinhavemos alguns tópicos sugestivos. Nossa, essa parte aqui final é muito interessante, mas não vai dar tempo, de semana que vem a gente continua. Alinhavemos alguns tópicos sugestivos que poderão constar no programa de debates para a reeducação da vida emocional e psicológica, à luz dos fundamentos do Espiritismo. Tomemos por base a análise educacional de Allan Kardec, que diz na questão número 917 do Livro dos Espíritos. Para quem não é o espírita, está me escutando na gravação, o Livro dos Espíritos é um livro com várias perguntas, tá? Mais de 1000 perguntas. Então, Kardec responde aqui: a educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que, para exercê-la com proveito, baste o conhecimento da ciência. Eu bato palma para Allan Kardec. No século XVIII ele fala isso. Claro, ele não conhecia neurociências, não existia isso, a ciência estava dando seus primeiros passos. O que ele quer dizer com manejar caracteres? É manejar emoções, gente. Manejar sentimentos, afetividade, tá? Que é uma coisa que nós estamos falando. Inteligência emocional. Kardec já estava citando isso aqui.
É o caráter da pessoa. Ele é ruim, ele é bom, ele é explosivo. Ele estava falando disso. Não somente ciência. O que é ciência na época? Era uma ciência muito materialista, muito objetiva. Aliás, no século XIX, na época de Kardec, ele supervalorizava a ciência, né? Hoje a ciência está até justamente muito questionada pelos últimos acontecimentos. Mas a ciência era supervalorizada. Aliás, gente, aqui falando, eu sou um profissional da área de saúde, a ciência não é para responder tudo. A ciência ela não existe para isso. É impossível a ciência responder tudo, as suas perguntas e outras questões. Por exemplo, na área da saúde, por exemplo, o que serve a ciência? Por exemplo, para responder se um medicamento, uma cirurgia, uma terapia funciona ou não. Isso funciona ou não? A ciência serve para isso. Mas para dar resposta para tudo, não tem como. Só para vocês terem uma ideia, gente, eu, com o estudo das neurociências, a neurologia, etc., as neurociências é capaz de explicar muitos fenômenos ditos mediúnicos, paranormais e espirituais. Explicar muitos deles de forma assim, muito congruentes, muito coerentes, com base no cérebro. Mas não é capaz de explicar todos. Capaz de explicar muitos, mas não todos. Porque não tem resposta, não tem instrumento para aferir tudo. É como Albert Einstein na época. Albert Einstein ele tinha várias teorias, para quem quiser estudar, na década de 30, ou no início do século XIX, século XX, perdão, de que ele tinha várias teorias que elas só puderam ser comprovadas depois que os instrumentos começaram a aparecer. Mais tarde, década de 50, década de 60, aí começou a bomba atômica, aí chega a computação gráfica e etc., graças aos conhecimentos teóricos que Albert Einstein tinha. Então, na época de Kardec, supervalorizava a ciência. Ele já estava falando do aspecto do caráter, da inteligência emocional, a nossa capacidade também de saber dar valor, saber modular essas emoções, o que elas querem dizer para nós. Não sufocá-las, nem abri-las como uma comporta. Isso é um trabalho contínuo e paulatino. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente dá nome para as nossas emoções, mais a gente vai entendendo o nosso conteúdo. Renato, alguma pergunta, alguma colocação? Renato, obrigado pela pergunta. Para quem quiser estudar Daniel Goleman, é fantástico. Ele dá cursos ainda hoje, tá? Você até encontra nas redes sociais. Daniel Goleman é um psicólogo norte-americano e ele foi um dos pioneiros da inteligência emocional, tá? Ele escreveu grandes livros, vale a pena o conteúdo dele, e o conteúdo dele é muito atual, viu, Renato? Muito atual. Claro, algumas terminologias ou outras na área das neurociências foram atualizadas, mas eu recomendo o Daniel Goleman para todos aqueles que quiserem ler, tá? Ele é muito ainda atual. Fantástico ele. Esses outros pontos agora do final do capítulo é fantástico, mas a gente não pode correr agora, que é um dos pontos mais importantes do capítulo. Ela vai citando muitos aspectos em relação ao auto-amor, o desenvolver esse auto-amor. Então, meus amigos, vamos pedir aos espíritos amigos que estão aqui conosco, os nossos mentores, que possam derramar os fluidos balsamizantes e medicamentosos sobre nós, sobre os nossos alimentos, sobre nossas águas, sobre nossos entes queridos, fazendo a limpeza de todo o nosso ambiente, fazendo a limpeza da nossa psicosfera, higienizando, fazendo a asepsia de cada canto e recanto da nossa casa, do nosso ambiente. Agradecendo ao Mestre Jesus e Maria Santíssima, agradecendo cada mentor espiritual nosso que está compartilhando conosco desse estudo, e muitos espíritos que estão aqui conosco, que foram trazidos por eles até aqui, para que eles pudessem também receber as nossas emoções saudáveis, as nossas energias saudáveis. Minha gratidão e a gratidão de todos esses amigos que estão reunidos aqui hoje, Jesus. Que assim seja, se assim seja.